que era um vídeo que fala sobre profundidade, né? De um Deus profundo. É o que a gente vai falar hoje. Irmãos, é interessante que Deus, quando Ele dá um tema para um pastor, né, da igreja, é porque é algo que está realmente no coração de Deus. Eu sei que o nosso pastor é um pastor que escuta o Senhor. E quando ele falou para mim que o tema seria jornada da intimidade, realmente a intimidade com Deus é uma jornada, é uma caminhada. Nós não ficamos íntimos do Senhor da noite para o dia. É algo que nós vamos construindo com Ele. E é interessante que um cristão sem intimidade é um cristão morto. Porque a intimidade com Deus, ela é o fôlego de vida do cristão. O cristão que não tem intimidade é um cristão fraco, é um cristão morto. Porque a intimidade com Deus, ela protege o nosso coração. E Deus, quando Ele pede que nós tenhamos relacionamento com Ele, a gente vê lá desde a antiguidade, Deus tentando atrair o povo, o povo de Israel, depois a sua igreja, as nações para ter um relacionamento com Ele. Não é porque Ele precisa de nós, não é porque, eu preciso de vocês, mas é porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que longe dEle nós morremos. E a intimidade com Deus, ela ajusta a nossa visão. Ela faz com que nós deixemos de lado aquilo que não é importante. E ela nos faz focar naquilo que realmente importa. A intimidade com Deus, ela me faz enxergar o ser humano como ser humano. E a não criar uma expectativa no ser humano que só Deus pode suprir na minha vida. Por que tantas pessoas, elas se afastam da igreja? Por que tantas pessoas deixam a igreja? Porque em algum momento das suas vidas, elas perderam o foco. A intimidade com Deus foi se esfriando. E aí a visão delas saiu do lugar certo. E elas começam a olhar para o lugar errado. E aí elas começam muitas vezes a esperar de homens uma perfeição que só Deus tem. Só Ele tem. Aí elas ficam feridas, decepcionadas. E elas criam em seu coração uma aversão à igreja. A gente fala nica, né? Uma nica da igreja. Claro, irmãos, que pode haver outros motivos. Mas se você for olhar bem, a maioria é porque elas começaram a esperar de pessoas, de homens, aquilo que só o Senhor é perfeito. E a resposta sempre será decepção. Eu me lembro uma vez que eu estava num clube com a minha mãe. E minha mãe estava sentada assim no quiosque lá do clube. E eu estava sentada na cadeira, né, na espreguiçadeira, tomando um bronze. E aí chegou uma pessoa assim muito conhecida nossa, que já foi muito usada por Deus. E sentou lá com ela, começou a conversar com ela. E chegou num assunto que a pessoa começou a falar assim: eu estou tão desanimado com a igreja. Não, eu não quero ir mais. Aqueles assuntos que a gente conhece. E aí a pessoa não viu que eu estava ouvindo, que eu estava de óculos escuros. E ela não percebeu que eu estava ouvindo. E ela falou assim para minha mãe: Rosane, como que a Paula consegue? Eu fico assim, tentando entender. São tantos anos, ela nunca saiu. Ela está sempre lá na igreja, envolvida. E eu não me lembro muito bem o que a minha mãe respondeu. Porque apesar dela não estar assim, congregando mesmo, minha mãe nunca foi aquela pessoa de falar mal da igreja, de se revoltar contra a igreja. Mas eu não lembro muito bem o que ela respondeu. Eu só lembro que no meu pensamento,
o primeiro pensamento que veio foi: eu é que não sei como que você foi tão usado por Deus, experimentou tantas coisas com Deus, e hoje você consegue viver longe dessa presença. Mas, quando eu comecei a preparar essa palavra, porque às vezes a gente se acha, né, irmãos? A gente está na igreja, a gente se acha, né? Eu é que não sei, né? Eu comecei a preparar essa palavra e o Espírito Santo começou a trazer na minha memória toda a minha trajetória com Deus, desde a infância, adolescência. E eu pude ver que, ao olhar para mim, eu pude ver o quanto Deus foi bom comigo. Porque nem sempre foi tudo lindo. Nem sempre foi tudo uau, espiritual. Muitas vezes eu perdi o foco, estando dentro da igreja. Muitas vezes eu desanimei. E muitas vezes eu precisei recomeçar. E eu quero te falar nessa noite: não tenha medo e não tenha vergonha de recomeçar. Recomece quantas vezes for necessário. Você só não pode parar. Mas se for preciso recomeçar com o Senhor, recomece. E Deus, Ele colocou uma frase no meu coração para essa noite. E a frase que Ele colocou no meu coração foi: tem muitos filhos perdidos dentro da casa do Pai. Tem muitos filhos perdidos dentro da casa do Pai. Quando Ele me falou isso, logo a gente já associa, né, a realidade que a gente conhece. E eu já associei a nossa realidade do mundo hoje. Quantos filhos que moram no mesmo teto que os seus pais, mas eles não têm um relacionamento com os pais. Não conseguem mais se assentar à mesa junto com os pais. Almoça cada um num lugar, no quarto, na frente da televisão. Quantos adolescentes conseguem abrir o coração para tantas pessoas lá fora, pessoas desconhecidas, mas não conseguem abrir o coração para o pai, para a mãe. E o Senhor, Ele falou comigo: isso está acontecendo dentro das igrejas também. Existem filhos dentro de casa, mas que estão longe de mim. Isso é muito forte. Filhos que estão dentro de casa, mas o seu coração está longe de mim. E na minha caminhada com Deus, algumas vezes eu precisei recomeçar. Às vezes as pessoas olham para nós, né? Para o pastor, para o ministro de louvor, e falam: nossa, que a vida deles deve ser perfeita, né? E é fato que a gente busca se consagrar, a gente quer conhecer o Senhor. Mas, irmãos, nós somos feitos do mesmo material que você. Nós estamos buscando o Senhor como você também está. Não espere do pastor uma perfeição que só Deus pode te dar. Só Ele tem. Eles são uma bênção mesmo. Eu conheço eles desde que eu nasci mesmo. Eu tenho foto lá em casa, né? De quando eu saí da maternidade, eles comigo no colo. Depois eu fui dama de honra deles. São uma bênção, um casal de um caráter íntegro. A gente nunca ouviu eles envolvidos em escândalos. São pessoas que prezam, que têm um zelo por este altar. Um pastor que puxa a nossa orelha nas reuniões de louvor. Gente, vamos consagrar, o altar não é brincadeira. Mas eles não são perfeitos. Não espere deles uma perfeição que só o Senhor tem. Não espere do seu líder, do ministro de louvor. Busque essa perfeição no Senhor. Ele é perfeito. E eu queria abrir a Bíblia. Nós vamos ler um texto que está lá em Apocalipse 2. A partir do versículo 1. Lá fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança.
sei que você não pode tolerar homens maus. Eu esqueci de falar que a minha versão está no NVI, viu, gente? Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Gente, quando eu leio esse texto, nós vemos que é muito interessante essa igreja, porque ela não era uma igreja ruim. Ela não era uma seita, como nós estamos estudando na escola dominical, né, Viviane? Não era uma seita. Ela era uma igreja top, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que se preocupava em andar de forma correta diante de Deus, uma igreja que observava os falsos profetas que haviam no meio dela e não aceitavam essas falsas doutrinas, mas havia um problema. Essa igreja, ela tinha tudo, só que ela havia perdido o essencial. Ela perdeu o primeiro amor. E o primeiro amor, ele é essencial, porque ele é um amor que vem antes de todos os outros. O primeiro amor é o amor maior. Ele é aquele que está acima de todos os outros amores. E essa igreja tinha perdido esse primeiro amor. E eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos. E você vai trazer a sua memória agora. Você vai trazer a sua memória o dia que você encontrou com Jesus pela primeira vez. Aonde você estava? Quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? Quantos anos você tinha? Você lembra de quando você ficava louco para chegar em casa, entrar para o quarto só para estar com Ele? Você lembra quando você saía para trabalhar, estudar, você ficava louco para chegar em casa? Meu Deus, até eu chegar em casa, entra para o meu quarto. Você lembra da vontade que você tinha de ler a Bíblia mais e mais e mais e mais? Da fome pela presença dEle? Você lembra das horas de oração que não eram um peso para você, não era um peso estar ali? Você lembra de quando você colocava um louvor no seu quarto e ali você se derramava diante de Deus? Pode abrir seus olhos. Irmãos, é nesse lugar que Deus está nos chamando de volta. Deus não deu esse tema para o pastor dele à toa. Há um propósito nesse tema, nessa campanha. O Senhor quer trazer a sua igreja de volta para esse lugar de comunhão com Ele. E eu pude ouvir Deus me dizer: filha, eu tenho saudades de você. Eu sinto saudades de você. Você tem corrido tanto. Tenho tantas coisas para te falar. Tenho tantos segredos para te revelar. Eu tenho saudades de você. Tem pessoas aqui, irmãos, que Deus colocou no meu coração quando eu montava essa palavra. Ele falou: tem pessoas lá que elas têm sentido uma angústia no coração delas, e elas não sabem de onde está vindo essa angústia. Fala para elas que é eu que estou permitindo, porque isso é falta da minha presença, é falta de estar no meu colo, é falta de vir para o meu abraço. E Ele tem te falado nessa noite: para na minha presença, deixa eu te pegar nos meus braços, deixa eu ser o seu pai. Muitas vezes, irmãos, nessa correria louca que a gente se envolve, às vezes nós estamos até muito envolvidos com as coisas de Deus, a semana inteira na igreja, envolvidos em ministérios, envolvidos com a obra, mas nós estamos distantes do Deus da obra. Frequentar uma igreja, servir um ministério é importante,
É necessário. Eu não sei dizer para vocês algum dia na minha vida que eu fiquei só sentada no banco, sem participar de nada na igreja. Desde a minha infância, participava de coral, depois fui líder de jovens, líder de adolescentes, fui líder do ministério de louvor, já dei aula para crianças, já dei aula para adultos, já fiz parte do ministério de dança. Eu não sei o que é ficar no banco, não sei. Ficar só assistindo não, misericórdia, né? Só sentada, cultuando e ouvindo a palavra. Isso é extremamente importante, é necessário demais. Foi extremamente importante na minha vida. Como a gente cresce quando nós servimos o Senhor na casa dele. Mas tem uma coisa: tudo isso é muito raso se nós não tivermos o essencial. Tudo isso é em vão se nós não tivermos um relacionamento com o Abba Pai. Sabe por quê? Porque obras sem intimidade é igual a religiosidade. Obras sem intimidade é igual a religiosidade. E a religiosidade, ela te engana. Porque ela te faz achar que o fato de você pertencer a uma igreja, que o fato de você estar produzindo, interagindo com a igreja já é o suficiente. Só que a religiosidade é um lugar raso. E Deus, Ele nos quer num lugar profundo. E na vida cristã, com o passar dos anos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acomodando. Nós vamos nos acostumando com a rotina da igreja, com a rotina do ministério. Nós vamos aprendendo a como fazer, como pregar, como ministrar um louvor, a como dar aula. E muitas vezes nós deixamos de depender de Deus. E nós não servimos a um Deus raso. Nós não servimos a um Deus superficial. Nós servimos a um Deus profundo. Nós servimos a um Deus de aliança. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 8. Não precisa abrir, eu vou ler mais rápido. Mostra esse Deus tão profundo que Ele é. E eu amo esse versículo. Porque Ele diz assim: você, ó Israel, é o meu servo. Você, Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Quando eu leio esse versículo, eu fico assim: meu Deus, Deus chamando um ser humano de amigo, meu amigo Abraão. Eu fico pensando, imagina se Deus falasse isso para mim, a minha amiga Paula, a minha amiga Viviane, o meu amigo pastor Tita. É isso que Ele quer de nós, que nós sejamos seus amigos. E a Bíblia, irmãos, ela é repleta de versículos que mostram essa vontade de Deus para nós. Esse Deus de relacionamento, esse Deus de profundidade. Esse Deus que deseja com que o ser humano se torne íntimo. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Em João 15:15 diz: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do Pai, tornei conhecido a vocês. Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jeremias 29:12: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Esse é o nosso Deus. E eu queria trazer aqui 2 passos que Ele tem me ensinado, que o Senhor tem me confrontado,
que Ele tem trabalhado na minha vida, porque eu ainda não alcancei, né, a perfeição, e eu acho que a gente nunca vai alcançar. Nós estamos sempre aprendendo com o Senhor. E tem 2 passos que Ele tem trabalhado no meu coração, e o primeiro é: saia do comodismo, abandone o raso, decida mergulhar no rio. Esse primeiro passo, eu quero trazer algo para você. Não fique satisfeito em apenas participar de um culto. Decida ir além. Não fique satisfeito em apenas vir na igreja no domingo ou na quarta-feira. Decida ir além. Tire momentos durante a semana, só você e Ele. Ai, Paulinha, mas você não sabe. Lá em casa não tem jeito. Eu tenho filho para cuidar, marido, é meu trabalho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando algo é importante para nós, a gente dá um jeito. Quando algo é extremamente importante, a gente dá um jeito, a gente consegue fazer. Já percebeu isso? Talvez a presença de Deus, ela não está sendo importante na sua vida. Porque quando a presença dEle é importante para nós, nós conseguimos ter um tempo a sós com Ele. Invista na sua vida de oração. Não fique feliz por ter orado só 5 minutos. Irmãos, não tem como nós termos intimidade com quem a gente não conversa. Você consegue ser amigo de alguém que você não conversa? Não tem jeito. Para ter amizade com alguém, precisa ter diálogo. E com Deus é assim também. Nós precisamos conversar mais com o Senhor. Nós temos conversado muito pouco com Ele. E a oração é uma conversa nossa com Ele. Às vezes Ele fala conosco através da oração, mas Ele fala conosco através da palavra dEle. Né? Esforce para ler a Bíblia todos os dias. Talvez você vai achar estranho, porque para você vai parecer uma disciplina. Não estranhe se parecer uma disciplina, porque na vida cristã nós também temos disciplina. Nós não fazemos só o que a gente quer. Nós não fazemos só o que nós temos vontade. Na vida cristã nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer. E a Bíblia, a oração, a Bíblia é o nosso alimento. A oração, ela nos aproxima do Senhor. E é no nosso esforço diário que nós vamos rompendo e vencendo a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. A Bíblia fala, irmãos, que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. E é nesses dias, sim, que a gente mais está fraco, que a gente menos quer, menos tem vontade, mas a gente decide, é que o Senhor vem. É impressionante. Eu me lembro que muitas vezes eu estava escalada para ministrar o louvor, e era aquele dia que eu estava assim, nó. Sabe aquele dia que você está assim, nó? Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Hoje eu estou tão fraca, eu estou precisando ser ministrada. Mas eu vou obedecer, Senhor. Eu não tenho nada, eu não sei. Não, eu estou precisando assim, deitar e chorar. Eu estou sem condições de ministrar hoje. Mas foi nesses dias de decidir obedecer, de esforçar, que a glória dele mais veio, sabe, durante o louvor. Porque eu vim na dependência dele e não na minha força, não, né? Nossa, hoje eu tô, uau! Não, eu vim na dependência dele. E Deus, ele é tão profundo, tão profundo. Ele se importa tanto com os detalhes das nossas vidas, que eu queria contar umas experiências. Foram 2 experiências assim que marcou a minha vida. Eu me lembro que eu morava com os meus avós e meu avô, ele já estava muito doente, muito doente.
Deus já estava preparando meu coração que ele já iria partir naqueles dias. E estava muito dolorido para mim, porque quando você mora com uma pessoa doente, você convive, você vê a pessoa definhando, você vê a pessoa partindo, isso mexe com o nosso emocional. Eu me lembro que naquela semana eu estava destruída. Eu ajudava a dar comida na boca dele e chegou o domingo, eu estava escalada para ministrar o louvor. E eu falei, meu Deus, eu fiz o repertório, busquei a Deus, escolhi as canções. E eu lembro que a minha avó mora perto do country ali. E eu desci a praça, eu lembro que eu desci a praça com as lágrimas escorrendo. E eu falava, Senhor, hoje eu precisava tanto ser ministrada e eu vou ter que ministrar a sua igreja. E eu desci a praça e falei, Senhor, eu preciso tanto de um abraço seu. Me ajuda. E eu lembro que eu cheguei aqui, o pastor fez a abertura do culto, nós subimos, fomos ministrar. Quando chegou na segunda música, o louvor geralmente tem 4 músicas. Quando chegou na segunda música, o pastor dele sobe no altar e pega o microfone da minha mão. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? O que eu falei? Será que eu falei alguma besteira? Minha cara até queimou assim de vergonha. E aí ele falou assim, igreja, eu queria pedir perdão por eu estar interrompendo o louvor agora. Paula, me perdoa por eu estar interrompendo o louvor agora. Mas Deus pediu para que eu subisse aqui e falasse para você que Ele quer te dar um abraço. Irmãos, como não amar um Deus desse? Como não querer conhecer um Deus desse? Que quando eu desci a praça, eu falei, Senhor, eu preciso tanto de um abraço seu. E aí ele levanta o pastor e fala, Deus quer te dar um abraço. Um Deus que escuta as nossas orações. E aí ele falou, vou pedir a Lorene para subir aqui, ela vai te dar um abraço, e você vai sentir como se fosse o abraço de Deus. Um Deus que se importa com os detalhes da sua vida. Um Deus que escuta uma oração que você acha que Ele nem ouviu, porque você só pensou, Deus, eu preciso tanto de um abraço seu. E aí Ele fala, eu quero te dar um abraço. Uma outra experiência que eu tive com Ele que marcou a minha vida. Eu tive outras experiências, mas essas 2 marcaram o meu coração. Eu me lembro que na minha adolescência, quem me conhece, né, desde pequena, sabe da minha história, sabe que a minha adolescência não foi fácil. Com a separação dos pais, com as escolhas, né, deles. E eu tive uma adolescência muito difícil. Eu tinha muitos problemas em casa, muitos. Eu não tinha prazer de estar em casa. Eu lembro que o culto começava às 7h30, 4 horas eu já estava aqui na igreja, porque eu tinha a chave da igreja. 4 horas eu já estava aqui na igreja. Eu lembro que aqui tinha um som, onde tocava CD, que era do Ministério de Dança. E eu trazia os meus CDs, e aqui eu me derramava diante de Deus, e eu chorava diante dEle. E aí eu lembro que um dia eu não conseguia falar com Ele. Foi aquele dia que, sabe quando você quer falar com Ele, mas as palavras não saem? E aí eu comecei a escrever. E eu escrevi uma carta para Ele, abrindo meu coração. E aí um dia eu cheguei aqui na igreja. Nesse dia, eu escrevi e rasguei a carta, porque ninguém podia achar essa carta. Tinha segredos ali do meu coração. Rasguei e falei, Senhor, o Senhor leu, ok, vou rasgar, joguei fora. E eu vim para a igreja, cheguei aqui, uma irmã se aproximou de mim e falou, Paula, Deus mandou te falar umas coisas. Mas, eu falei, Deus, eu vou chegar e vou falar para ela, né? Só que Ele falou, não, você não vai falar. Você vai escrever uma carta. Irmãos, ela falou, mas eu não estou entendendo nada. Ele mandou te escrever, era tão mais fácil eu chegar e te falar. Eu falei, irmã, você pode não estar entendendo, mas eu estou entendendo, porque eu escrevi uma carta para Ele, e Ele quis me responder através de uma carta. Irmãos, esse é o nosso Deus.
esse Deus profundo, esse Deus íntimo, esse Deus amigo, o Deus dos detalhes. Às vezes eu olho para as pessoas que cresceram comigo aqui na igreja, pessoas que estão desviadas do Senhor, pessoas que estão deslumbradas com esse mundo, amigos meus, cresceram comigo aqui, experimentaram tanto do Senhor. Eu olho para eles e falo: meu Deus, como que eles conseguem viver longe desse Deus tão profundo, tão amigo, tão íntimo? O Tiago, o Henrique, ele ministrou aqui da Lagoinha. Ele ministrou aqui uma vez e esses dias eles lançaram algumas músicas. Ele e a Gabi Sampaio. E eu estava ouvindo uma canção, até postei no meu Instagram um trecho onde ele fala assim: e o brilho desse mundo se apaga diante de ti. E o brilho desse mundo se ofusca diante de ti. Não há nada mais lindo do que esse Deus. O brilho, as paixões desse mundo são muito legais mesmo, porque senão ninguém queria estar lá. Mas diante dele, quando você pega as paixões desse mundo e você coloca diante dele, esse brilho se apaga, porque o brilho dele é maior, a presença dele é maior. Irmãos, mais do que conhecer o Senhor, nós precisamos andar com Ele. Sabe por quê? Porque conhecer, a gente conhece um monte de gente. Um monte de gente conhece a gente. Quem aqui não conhecia o Silvio Santos? Né? A gente tem falado tanto dele nesses dias. Quem aqui não conhecia o Silvio Santos? Todo mundo conhecia, já ouviu falar, sabia como ele se vestia. Mas quem aqui andava com ele? Quem aqui conhecia o coração dele, os próximos projetos, os sonhos, aquilo que deixava ele feliz, o que deixava ele triste? Nós precisamos conhecer, não só conhecer a Deus. Eu sei que Ele existe, Ele é o Criador, Ele é bom, tem os jargões, né? Deus é fiel, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu preciso andar com Ele, conhecer o coração dele, saber o que deixa ele feliz, o que deixa ele triste, quais são os próximos projetos que ele tem, o que ele quer fazer na minha vida. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ouvir o Senhor. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que o raso é muito confortável. O raso, ele é bom, ele não é ruim, ele é confortável. Porque no raso, eu não preciso me esforçar. No raso, eu fico de boa. No raso, eu não preciso nadar. No raso, eu não preciso mergulhar. No raso, eu tenho o controle da situação, né? Eu comando. Eu não preciso depender de Deus. E eu queria que a gente lesse ali em Ezequiel capítulo 47. É um texto muito conhecido. Tem até uma música desse texto, né? Do David Keelan. Águas profundas. Ezequiel 47, a partir do versículo 1 até o 12. Fala assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que de onde fluir o rio, tudo viverá. Pode ser só até aqui. Irmãos, a presença de Deus, ela é simbolizada, esse rio simboliza a presença de Deus. E através de Jesus, esse rio está totalmente disponível. Mas quem escolhe onde as águas vão bater somos nós. Quem escolhe se a água vai bater no tornozelo, que é o raso, se a água vai bater no joelho, que é raso, se a água vai bater na cintura, onde é raso, sou eu. Mas quem escolhe se eu vou chegar num lugar onde as águas são tão profundas que eu não vou conseguir dar pé e eu vou ter que mergulhar nesse rio, sou eu. O rio está disponível, mas quem escolhe onde essas águas vai bater somos nós. E o Senhor quer que nós alcancemos águas profundas. O segundo passo, já estou terminando: abandone os outros amores. E eu acho engraçado que eu já tinha montado essa palavra. E aí a Viviane foi dar aula. E ela foi falar sobre ídolos. E ela falou que estava lendo um livro do Tim Keller, que é um autor que eu amo muito, amo as obras dele. E ela falou assim que é interessante que no livro ele fala assim, que nós não devemos só abandonar os ídolos, não só abandonar os outros amores, nós precisamos substituí-los pela presença de Deus. Porque se você só abandonar um grande amor na sua vida, o amor maior, o ídolo, e ficar ali um vazio, um espaço, logo logo você vai arrumar outra coisa para colocar no lugar. Então esse segundo passo, abandone os outros amores. Desde a criação do mundo até os dias atuais, tudo que Deus deseja é o nosso coração. E o que tem ocupado o nosso coração? O que tem sido o nosso amor maior? E eu trouxe aqui alguns amores, porque tem vários. Alguns amores que têm ocupado o nosso coração nos dias atuais. O trabalho. Muitas vezes o nosso trabalho tem sido o nosso amor maior. Pessoas que vivem só para trabalhar, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, os filhos estão jogados, a esposa está lá coitada, tendo que dar conta de tudo, o marido só quer trabalhar, ou o contrário, mulheres que só querem trabalhar. Muitas vezes o trabalho pode se tornar um amor maior nas nossas vidas. Tem pessoas que não vêm no culto porque o meu trabalho em primeiro lugar. A gente entende que tem trabalhos que são às vezes em algum dia ou outro, mas cuidado para que o seu trabalho não se torne o seu amor maior. Os sonhos, os nossos sonhos também podem ocupar um espaço no nosso coração que não é deles. Recentemente eu tive um confronto de Deus comigo. Havia um sonho que estava ocupando um lugar no meu coração, e ele estava assim, me deixando uma pessoa triste,
Porque eu olhava para ele e parecia tão distante de se realizar. E parecia que aquele sonho estava me consumindo. Eu só pensava no sonho. Ficava cobrando o Senhor, Senhor, o Senhor não faz, o Senhor não faz. E aquele sonho estava ocupando um lugar na minha vida que não era dele. E o Senhor falou para mim assim: e se eu não fizer? E se eu falar para você que eu não vou fazer? Você vai continuar me amando? Você vai continuar me adorando? E aí aquilo foi um soco no meu estômago. Eu falei: nossa, esse sonho realmente está ocupando um lugar muito grande no meu coração. E eu falei: Deus, sem esse sonho eu consigo viver, mas sem a tua presença não. Pode pegar esse sonho nas tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer, ok. Se o Senhor não quiser fazer, eu vou te adorar, vou te amar da mesma forma. Outra coisa que pode ser um amor nas nossas vidas, a busca pelo ter. Irmãos, hoje o mundo ele tem exigido muito de nós, um padrão assim altíssimo. As redes sociais, televisão, toda hora que você pega uma tela na sua mão, pessoas conquistando, pessoas adquirindo coisas. E a busca pelo ter, ela pode se tornar um amor nas nossas vidas. Nada contra melhorar de vida, irmãos. Nada contra. Mas cuidado, porque o problema não é você ter as coisas. O problema é quando as coisas te têm. Outra coisa que pode ser um grande amor é a busca pelo ser. Lá fora, as pessoas estão numa corrida para ver quem é o melhor, quem vai chegar mais longe, quem vai ter mais títulos, quem vai ter mais aplausos, mais reconhecimentos. E muitas vezes essa busca pelo ser, ela tem roubado o coração de muitas pessoas, que tem se tornado um ídolo em seus corações. Não queira impressionar a homens. Preocupe-se em impressionar o coração de Deus. Não queira alegrar a homens. Queira alegrar o Senhor. Relacionamentos podem estar ocupando lugar, um amor maior em nossas vidas. Tem pessoas que idolatram seus cônjuges, colocam eles no pedestal. Tem pessoas que idolatram seus filhos. Tudo é o filho, tudo pelo filho. Tem pessoas que o Senhor colocou no meu coração quando eu montava essa palavra. Pessoas que o Senhor está falando assim: já te falei para você largar essa amizade, porque essa amizade está te afastando de mim. E você não larga. Outra coisa que Deus colocou no meu coração foi o amor ao corpo. Irmãos, se cuidar da saúde física é muito importante. A gente precisa disso. É cuidar do templo do Espírito Santo, inclusive. Mas cuidado para que você não fique habitolado com isso. Porque o que o mundo está fazendo lá fora é criar padrões de beleza e fazer com que a gente fique habitolado em querer ser igual àquela artista, em querer ser igual, e a gente começa a pensar só nisso, a viver só para isso. O que adianta a gente ter um corpo sarado e uma alma capengando? Uma alma doente. Cuidado com o amor ao corpo. Tem gente que deixa de vir para a igreja para ir para a academia. Eu não posso ir na quarta-feira porque o único horário que eu tenho para ir na academia é depois do trabalho e tal. Cuidado com o amor ao corpo. Nós temos amado muito essa terra. Nós temos amado muito as coisas dessa terra. Nós precisamos amar mais as coisas eternas. E o nosso relacionamento com Deus é eterno. Ele não vai acabar aqui. Ele vai ecoar por toda a eternidade.
E como passar a eternidade com aquele que eu nem conheço? Como passar e morar com alguém eternamente que eu nem conheço, que eu mal converso? Nós precisamos dar valor àquilo que é eterno. E para encerrar, eu quero deixar 2 versículos, aliás 3. Isaías 55:6 diz assim: busque o Senhor enquanto pode achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. E Amós capítulo 8 diz que haverá dias na terra em que o Senhor enviará fome e sede, mas essa fome e sede não vai ser de comida e nem de água, vai ser fome e sede de ouvir a palavra dEle, de ter a presença dEle, e ninguém encontrará. E o último versículo eu quero repetir para vocês, Apocalipse capítulo 2, lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Irmãos, o tempo é hoje, a hora é agora. Nós não temos mais tempo de brincar, de viver um evangelho fácil, um evangelho de frequentar uma igreja, de participar de um ministério. Vai chegar dias que, se nós não estivermos enraizados no nosso relacionamento com o Senhor, nós não vamos suportar. Vai chegar dias que a peneira do Senhor vai passar e só vai ficar aqueles que realmente estão conectados com a videira. Sem estarmos conectados na videira, que é Jesus, sem estarmos com um relacionamento com Ele, nós não vamos produzir frutos. E a árvore que não produzir frutos, o Senhor vai cortar. Nessa noite o Senhor está nos chamando de volta. Nessa noite o Senhor está nos chamando de volta. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quero chamar o pastor Erdeli aqui, para ele encerrar para nós. Que ele conduza esse momento. Paula, fica aqui que você vai orar por nós. Você é a boca de Deus hoje. Mas rapidinho eu estava só pensando ali, porque assim, às vezes você ouvia já um pastor 60, 70, 80 anos, estava me vindo à memória ali o pastor Márcio Valadão. Você ouviu um pastor Márcio Valadão, um homem íntegro que entregou a vida dele, deu a vida dele pela igreja, e agora lá com 76 anos, né? Ouvir um homem como ele falar sobre buscar a Deus, a gente pode até pensar assim, mas também ele já está mais para lá do que para cá. Talvez é só isso mesmo que ele tem que fazer. Mas você escutar tudo que nós ouvimos aqui hoje, da boca de uma moça que tem vivido toda a sua juventude, se guardado para o Senhor, uma moça sempre temente a Deus, é de fazer a gente pensar, onde nós estamos colocando de fato os nossos valores. Tudo que foi falado aqui, irmãos, lógico, nós temos o Espírito Santo, Ele traz o entendimento ao nosso coração. Mas, de fato, se a gente tem depositado e gastado o nosso tempo mais com as coisas dessa vida, tem alguma coisa de errado. Aí a gente precisa parar, a gente precisa rever os nossos conceitos. Se eu gasto tempo com celular e não tenho tempo para ler a Bíblia, tem alguma coisa errada.
se eu gasto tempo, não é, com as coisas desse presente século, e não gasto tempo com aquilo que diz respeito ao reino de Deus, tem alguma coisa errada. Então nós vamos orar, você vai fechar os seus olhos, e essa jornada é para isso mesmo, é para ela fazer o nosso coração ser exprimido, e a gente vem na casa do Senhor, é para ouvir a Deus mesmo, e Deus, Ele chama a atenção de quem Ele ama. Fecha os seus olhos, ora por nós, Paulo, nos abençoa em nome de Jesus. Pai, nós precisamos de Ti. Precisamos, Pai, conhecer o Senhor e andar contigo. Nesta noite, Deus, nós declaramos a Ti que nós queremos sim olhar para dentro de nós e ver se há algum caminho mal nas nossas vidas. Nós queremos reconhecer onde estamos errando, queremos nos prostrar diante do Senhor. Queremos, Deus, como disse a canção que ministramos mais cedo, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez para passar mais horas contigo. Leva-nos, ó Deus, a níveis mais profundos. Nos tira, Pai, da religiosidade. Nos tira, Deus, da frieza espiritual. Pai, acende as chamas de amor por Ti nos nossos corações. Nos leva a águas fundas, águas profundas, aonde não vai dar pé, aonde nós vamos ter que mergulhar, ó Pai, e desfrutar da Tua presença, do Teu coração. Ensina-nos a Te amar mais do que essa terra. Ensina-nos a valorizar as coisas eternas. Oh Deus, eu coloco essa igreja diante do Senhor, por essas pessoas que estão aqui representadas, a começar por mim. Traz um avivamento do Senhor nos nossos corações. Revela o Teu coração ao nosso. Queremos conhecer os Teus segredos, os Teus sonhos. Queremos ser luz por onde andarmos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela Tua palavra, que tanto fala conosco. Às vezes nos confronta, mas é porque o Senhor nos ama. Obrigado por essa noite. Leva-nos em segurança. Continue ministrando aos nossos corações, nos nossos lares. Que essa palavra não saia da nossa mente, mas que ao chegarmos em casa, o Teu Espírito Santo venha e continue falando conosco e nos levando para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe, vá na paz. Dá 5 abraços aí em 5 irmãos diferentes. Quarta-feira que vem, 19h30, traga mais uma pessoa com você. Teremos aqui um outro pregador. Deus te abençoe. Obrigado, Paula. Você foi boca de Deus para nós. Deus te abençoe.